Bom dia e a paz do Messias chamado Cristo. Para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E já convido todos vocês para lermos junto o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Salomão fala ao povo. Já está escrito também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, até o versículo 21. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, Tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para Ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Irmãos e irmãs, como pode alguém se levantar e dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas? Não sabem compreender a Bíblia Sagrada e não entendem o que a Bíblia está falando, quais são os templos. Irmãos, a Bíblia Sagrada ela fala que não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo de Deus e Ele habita em vós. E se alguém destruir esse templo, Deus destruirá essa pessoa. Meus irmãos, Jesus também ele disse: destruam esse templo e eu o erguerei em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo, que ele é o templo do Espírito de Deus. Irmãos, você e eu somos o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e em Apocalipse fala que Deus agora Ele habita entre os seres humanos. Que são agora o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, os templos qual Deus não habita são, irmãos, as estátuas feitas de gesso, de barro, de argilas, de madeira, e as esculturas que são lapidadas e pintadas de madeira. Deus não habita nesses templos. É nesses templos qual Deus não habita. E eu e você que entendemos a Bíblia Sagrada, que compreendemos, sabemos disso. E muitos querem confundir
a mente de muitos filhos de Deus. Mas não vão conseguir, porque eu e você entendemos e compreendemos quais são os templos que Deus, o Senhor, não habita. Aqui o rei Salomão, ele está falando de um templo qual ele ungiria, oraria, moraria, se dedicava, e o povo também, a Deus, em oração, em apresentar as suas ofertas e os seus dízimos. Irmãos, aqui o rei Salomão, ele está falando de um templo feito por mãos humanas, que é onde Deus moraria, a presença de Deus. Eles sentiam naquele lugar, porque a tenda sagrada de Deus estava dentro desse templo. A Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, estava dentro da arca, que Moisés, o seu servo, colocou dentro da arca. Meus irmãos, nunca se esqueçam, nunca tire de você e nunca deixe morrer o verdadeiro Evangelho. Nunca deixe ninguém tirar de você. Não permita que alguém com outro evangelho venha pregar para vocês. Porque Deus os ama, porque Jesus os ama, e todos os filhos de Deus nos amamos uns aos outros. E também aqui o rei Salomão, ele está dizendo: ó Senhor Deus, tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre, aonde teu nome será invocado, será adorado, aonde todo o povo se dedicará, Pai, em oração, em união a Ti. Todo o povo se reunirá aqui, neste lugar que eu construí para Ti ser adorado. Porque na realidade o povo não iria Te adorar, Pai, no relento, no sol escaldante. O povo precisa de estar em um lugar, Pai, que os proteja de relentos, de calor, de frio. O povo precisa estar reunido. O teu povo precisa de estar reunido. Essa assembleia, Pai,
é tua e eles precisam do Senhor. Então aí Salomão olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois, pelo seu poder, ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel, para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Vocês agora estão entendendo, meus irmãos, que todos os templos construídos pelos mãos humanas é um lugar onde o povo, a Assembleia de Deus, se reúne para adorar o Senhor nosso Deus. E Deus está em nosso meio. Está em nosso meio. E também o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, meus irmãos, independente do lugar aonde você esteja, independente do lugar que aonde você esteja, ou seja, numa árvore, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, dentro de uma casa, dentro de um templo, conforme seja você estiver reunido com 2 ou 3, o Senhor está presente, porque Ele ama a união. E também no Salmos 133, ele diz: que bom seria que os irmãos vivessem em união. Seria como óleo precioso que desce pela barba de Arão e corre pelas rolas das suas vestes, e desce pelo cume dos montes, e de lá vem a bênção do Senhor. Irmãos, tudo que é seu, que lhe pertence, se você viver em união com o teu irmão, e o teu irmão viver unido contigo, que não pode ser só você viver unido com seus irmãos, mas tem que ser o irmão com outro irmão, os dois unidos, para ser abençoados
para ser abençoadas por Deus, o nosso Senhor. Tem que estar unido, todas as suas coisas serão abençoadas. Portanto, serás abençoado no trabalho, serás abençoado em casa, independente, irmão, do lugar onde você esteja. Se estiver de acordo com a palavra, reunido, você não estará só. Porque o Espírito Santo do Senhor nosso Deus está com você e comigo. Independente do que seja, você precisa estar reunido em união, irmão. Em união com o teu irmão. Aqui o rei Salomão, ele diz: desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel, para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel, porque o próprio Deus era quem liderava, era quem guiava o povo dele. Mas agora escolhi Jerusalém como o lugar onde serei adorado. E escolhi você, Davi, para governar o meu povo. Tem um trecho e um versículo na Bíblia Sagrada que diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Aonde Deus anda, irmãos, aonde Deus anda, Deus passeia na terra. Deus vê todos os seus filhos, Deus vê. Deus cuida de todos eles. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem quando planejou construir um templo para mim. Mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedras da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Salomão ora a Deus. Também está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 53. Vocês podem ler, que vocês vão entender as verdades da Bíblia Sagrada, que muitos não querem contar, mas eu estou aqui contando para vocês. Então, na presença de todo o povo, Salomão foi
ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metros de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. É preciso estar, irmãos, reunidos, e é preciso ser obediente ao Senhor nosso Deus. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste a meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele, governando como rei de Israel. Contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. E agora, o descendente do rei Davi, que está sentado no seu trono e nunca sairá dele e nunca passará para outro, é o Messias, o Filho de Deus. Ele agora que reina para todo sempre. É ele agora o Salvador de toda a nação. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a teu servo Davi. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso, para te conter? Se Deus não cabe nem no céu, quanto mais no templo. Mas aqui o Senhor está dizendo: a minha presença basta. Como ele falou para Paulo. Quando Paulo disse: tira de mim, Senhor, esse espinho. O Senhor respondeu: não. Por quê? Por que, Senhor, o Senhor não quer tirar? O Senhor disse: porque a minha presença basta contigo. Ó Senhor meu Deus,
eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele ser adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste tempo e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti, ó o teu povo de Israel, for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faz cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo, para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo. Escuta as orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Ó Senhor Deus, escuta as orações desse teu povo neste templo. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o só. Tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo
te tema e te obedeça. Todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouve falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito e vier te adorar e orar com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então, eles ficarão sabendo que este templo que eu construí e é o lugar onde deves ser adorado. Que eles não podem adorar o Senhor de qualquer jeito. Eles não devem adorar o Senhor como eles pensam, como eles querem. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos os derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Escuta as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as suas orações, ó Deus. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virado na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Escuta as orações deles, do teu lar no céu. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que forem feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder, que os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade, ó Senhor Deus. Não rejeites o rei que escolheste. Lembra do teu amor
para com teu servo Davi. Então Deus habita, meus irmãos. Vemos o rei Salomão declarar que Deus habita, chamar Deus, chamar o Senhor nosso Deus. E Deus vem para o meio do seu povo. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém.